Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? E aí, como foi que vocês estão hoje? Estão bem? Que bom. E aí, continuam usando máscaras? Muito bem, não é, Dodô? Então, gente, quem é que lembra qual foi o que a gente trabalhou ontem? Quem é que lembra? Língua portuguesa. Mas o que foi de língua portuguesa? Muito bem, o uso das palavras tem com acento e tem sem acento, não foi? E as palavras que escrevem com S, porém tem o som de Z. Muito bem, quarto ano, tô gostando de ver. Mas e hoje? O que é que a gente vai aprender hoje? Lembra que na semana passada que a gente falou de matemática, a gente viu os números fracionários? Então, hoje a gente vai ver comparação e equivalência de frações. Mas o que é isso, tia Bárbara? A gente vai ver no nosso conteúdo de hoje, tá? Então, gente, agora vamos lá para as nossas operações, depois para a nossa lenda de hoje, que qual será, hein? E depois para o nosso conteúdo. Ah, e fique esperando, tá? Que hoje a gente tem atividade maker, bem legal, tá? Então, ó, simbora para as nossas operações. Bom, gente, vamos agora para as nossas operações de hoje, tá? Que serão na apostila nas páginas 35 e 36, onde a gente vai fazer a segunda questão, tanto da página 35 quanto da página 36, que são dois probleminhas de subtração, certo? Então, vamos lá. Na página 35, Carla foi à loja e suas compras custaram R$ 61. Ela deu 75 para facilitar o troco. Quanto terá de receber de troco? Então, ela deu quanto? R$ 75. E as suas compras foram quanto? 61. Então, para a gente saber, a gente vai fazer o quê? Subtrair, certo? Então, o zero a gente desce, como vocês já sabem, tá? E agora, 5 menos 1, 4. E 7 menos 6, 1. Então, o troco dela vai ser quanto? 14 reais, certo? Vamos lá agora para o segundo da página 36. Rodrigo saiu de sua casa e já percorreu uma distância de 19 metros. Da casa para a escola, a distância é de 65 metros. Quantos metros faltam para Rodrigo chegar à escola? Então, da casa de Rodrigo à escola, são 65 quilômetros. E ele já percorreu quantos? 19. Então, a gente vai ter que saber, através da subtração, quantos quilômetros faltam. Então, vamos lá. 9 para 15, né? Porque a gente não pode subtrair 5 de 9. Então, é quanto? 6. 6, vai umzinho aqui. 6 menos 2 dá quanto? 4. Então, ele tem que percorrer ainda quantos quilômetros? 46 quilômetros. Certo, gente? Então, agora, vamos para a nossa lenda de hoje, tá? E depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, gente, a nossa lenda de hoje vai ser a lenda da Iara, tá certo? Ontem tia Bárbara leu a lenda do Curupira, não foi? Que é esse menininho aqui, tá? Que tem o cabelo de fogo e os pés virados para trás, que a gente viu que ele protege o quê? A natureza e os animais, não foi? Hoje a gente vai contar a lenda da Iara, que é a sereia, tá certo? Como foi que ela foi para lá como sereia? O que é que ela faz com as pessoas como sereia? Vamos lá? Então, ó, fica atento aí que tia Bárbara vai começar com a história e também vocês vão poder acompanhar aqui do lado, como tia Bárbara fez ontem. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Para, né, gente? Protetora dos rios e da pesca, é conhecida como a mãe das águas. A sereia Iara é também muito temida pelos homens que pescam e navegam no rio do norte do país e pelos que caçam nas regiões próximas. Contam que a Iara era uma bela índia, viveu durante muitos anos numa tribo daquela região e o trabalho era dividido.
Os homens saíam para caçar e pescar e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos e do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Iara foi colher em uma nova plantação de milho, que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou que o caminho para Iara, que saiu cantando pela trilha que a levaria até o local da colheita. A indiazinha seguiu observando o canto dos pássaros e colorido das árvores que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio, brincando com os peixes e cantando para os pássaros. Hora mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e acabou adormecendo profundamente. Quando despertou, já era noite e percebeu que não conseguiria voltar para casa. Estou perdida, não sei como voltar para a aldeia e não adianta gritar, pois estou longe demais para ser ouvida. É melhor ficar aqui e esperar o sol nascer. No dia seguinte, estava cantada, sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando duas onças famintas apareceram e partiram em sua direção num ataque. Iara correu em direção ao rio. Os peixes com quem Iara havia passado o dia todo brincando a avisaram do risco e disseram para ela entrar rápido na água. Foi então que a Iara, para fugir das onças, mergulhou nas águas e nunca mais voltou à tribo. Ninguém sabe o certo o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia, que por detestar ficar sozinha, usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios e levá-los para o fundo da água. Uma das histórias contadas pelos habitantes da tribo, certo dia, no final de tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia após mais um dia de pesca. Quando percebeu, derrubou o remo da canoa nas águas do rio. Muito corajoso, o jovem mergulhou naquelas águas, pegou o remo e quando estava subindo na canoa, Iara apareceu e começou a cantar. Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguiu se afastar. Foi nadando em sua direção, impressionado ainda por ver que as aves, os peixes e todos os animais à volta estavam paralisados com o canto da sereia. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir, agarrando-se a um tronco de uma árvore que estava na margem, mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo nas águas do rio. O velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudá-lo. Dizem que ele é o contador da história e que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Iara, mas aos poucos que conseguiu retirar do fundo das águas ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia. E aí, gente, gostaram da história de hoje? Como a gente vê, né, a Iara é o quê? Uma encantadora de homens que se apaixonam pela sua beleza e pela sua voz, né, porque ela fica cercada dos animais, tá? E que era uma índia que, para fugir das onças, pulou no rio e virou uma sereia porque ela não gostava de ficar sozinha. Certo, gente? Então, também conhecida como Iara, a mãe das águas. Certo, gente? Essa é mais uma lenda contada pelo povo, tá? Que passa de geração em geração e até hoje são contadas tanto pelas professoras quanto as mães e vão passando de gerações em gerações. Certo, gente? Contada, ó, desde muito tempo pelo povo antigo, tá bom? Então, gente, agora vamos lá para o nosso conteúdo de hoje e não esqueça que hoje tem atividade maker. Será que vai ser sobre a Iara? Vamos ver. Vamos aprender a comparar frações. Uma fração significa uma parte e representa-se desta forma: um número que se chama numerador, um traço
e por baixo um outro número que se chama denominador. Esta fração lê-se 2/3. O numerador, que é o número de cima, indica a quantidade de partes que foram pintadas. O denominador, que é o número de baixo, indica em quantas partes está dividida a unidade. Esta fração lê-se 1/4. Observe estes círculos que representam unidades. O primeiro círculo está dividido em 4 partes, pintamos 1/4. Temos um círculo dividido em 5 partes, pintamos 1/5. Um dividido em 6 partes, pintamos 1/6. E um dividido em 10 partes, pintamos 1/10. Quanto mais dividimos a unidade, menor é a fração. Se isto fosse uma pizza, quanto mais dividida fosse, menor era a fatia. Por isso, a fração menor é a que tem o denominador maior, 1/10. Vamos pôr estas frações por ordem crescente. A mais pequenina é 1/10, depois 1/6, 1/5 e finalmente 1/4. 1/4 é a maior de todas. Quando o numerador é igual, quanto maior for o denominador, menor é a fração. Repara nestas unidades redondas divididas em 10 partes iguais. Poderiam ser pizzas, cada parte era uma fatia. Na primeira temos pintadas 8 fatias, 8 décimas. A seguir 6 fatias, 6 décimas. Depois 3 fatias, 3 décimas. E na última 5 fatias, 5 décimas. Quanto mais fatias, maior é a parte a que temos direito. Portanto, quanto maior for o numerador, maior é a fração. Vamos organizar. Se o denominador é igual, então vamos pôr por ordem o numerador. A fração mais pequenina é 3 décimos, a seguir 5 décimos, depois 6 décimos e finalmente 8 décimos. Estamos a referir-nos à parte pintada. Muito bem, agora já sabes comparar frações. Não te esqueças da regra quando o numerador é igual e quando o denominador é igual. Se for necessário, vê o vídeo mais vezes. Bom, gente, o nosso conteúdo de hoje, de matemática, como você já sabe, a gente vai falar sobre comparação e equivalência de frações, certo? Então, tia Bárbara trouxe para vocês o próprio exemplo do livro, ok? Então, Ana, Simone e Giane ganharam cada uma barra de chocolate de tamanho igual, tá? E cada uma comeu uma parte desse chocolate que a gente vai ver agora, certo? Então, vamos lá. O chocolate da parte inteira, né, que elas ganharam, no caso, seria o quê? Assim. Essa aqui é o chocolate o quê? Inteiro, ok, gente? Esse aqui é inteiro. Só que o que acontece? Ana comeu 1/4 da sua barra de chocolate. Simone comeu 2/4 e Giane comeu 3/4. Porque quando a gente sabe que naquela barra de chocolate ela já vem divididazinha, não é, gente? Então, aqui ela tá dividida em quantos? 4 pedaços, porque a gente vê pelo denominador. Lembram? Então, quando a gente faz isso, a gente mostra que tá pintado, por quê? Porque ela comeu 1/4 dessa barra de chocolate. Aqui a gente tem 2 pintados, porque Simone comeu o quê? 2/4, tá? Dois pedaços de 4 pedaços. E aqui, Giane comeu 3 pedaços de 4 pedaços, certo? Então, o que é que a gente tem que ver aqui? Comparar qual é, né, a maior fração. Então, qual é a nossa maior fração aqui? A nossa maior fração aqui é essa daqui, ó, 3/4. Mas aí vocês vão perguntar, por que, tia Bárbara? Vou dizer. E qual é a nossa menor fração? Essa daqui, ó. Aí vocês também vão perguntar, por que, tia Bárbara? A resposta é simples, gente. Porque quando na fração elas têm o mesmo denominadores, a maior fração vai ser a que tiver o maior numerador. Então, entre 1, 2 e 3, qual é maior? O 3. Então, como ele é o maior numerador, ele é a maior fração. E quando for a menor fração, por que essa? Porque quando ela tiver o menor numerador. Então, o menor numerador entre 1, 2 e 3 é o 1.
Então, é por isso que a gente vai dizer qual é a fração que é maior e qual é o menor, certo? Quando essa fração tiver o quê? O mesmo denominador, ou seja, o númerozinho de baixo, certo? Mas, tia Bárbara, e quando não tiver esses denominadores iguais? Como é que a gente vai saber qual é a maior e qual é a menor fração? A gente vai ver agora, vamos lá? Vamos ver novamente, tá? O exemplo que a tia Bárbara falou e quando denominadores são iguais e como os denominadores são diferentes, certo? Pra gente ver qual é a maior e qual é a menor fração, ok? Então, vamos lá. Usando o mesmo exemplo que tem no livro de vocês, certo? Então, vamos lá, gente. Frações com mesmo denominadores, ou seja, eles são o quê? Iguais, estão vendo? Então, quando a gente tem uma fração que ela tem o mesmo denominador, a gente tem que ver o maior numerador para que mostre que essa fração é a maior. Então, entre 3 e 2, qual é o maior numerador? Número 3, né? Então, essa fração aqui é maior do que essa daqui, certo, gente? Então, aqui também, o mesmo no denominador. Então, qual é o maior numerador? O 6 ou o 8? O 8, né? Então, o 8 é maior que 6 quintos, ok, gente? Então, aqui, frações com denominadores diferentes. Quando as frações tiverem denominadores diferentes, como vocês estão vendo, tá? Mas com os numeradores iguais, o que é que a gente faz? A gente tem que ver qual é a que tem o menor numerador e ela será a maior fração. Então, no caso de 3 sextos e 3 quartos, a maior é a 3 quartos. Por quê? Porque o numerador dela é menor, certo? Então, o que tem o numerador menor é a fração maior. A mesma coisa aqui. 4 quintos e 4 nonos. Então, 4 quintos, porque o denominador é menor, ela é maior do que 4 nonos. Certo, gente? Vamos ver outros exemplos para que vocês possam entender melhor, certo? Vamos lá. Aqui são os exemplos, gente, que a gente vai ver agora, certo? Então, vamos lá ver quais são as frações maiores e menores, certo? Então, aqui vamos comparar e ver quais são as maiores e menores. 2 nonos e 5 nonos. A gente viu o quê? Que quando tem o mesmo denominador, o que tem o maior numerador é a maior fração, não é isso? Então, entre 2 nonos e 5 nonos, a maior é 5 nonos, certo? Porque o numerador dele é maior que 2, ok? Quando ela acontece o quê? O mesmo numerador e o denominador diferentes, a gente observa qual é o denominador menor. Quem é menor, 5 ou 7? 5, né? Então, a que tem é a maior, é a que tem o menor no denominador. Então, essa daqui é a maior, ok? Mesmo denominador, numeradores diferentes. Porém, a gente vem qual? A gente tem que ver qual é o maior. Então, qual é maior? 5 ou 7? 7 é maior do que 5. Então, essa fração 7 oitavos é maior do que a de 5 oitavos, ok? Numeradores iguais, denominadores diferentes. A gente procura saber o quê? Qual é o denominador menor, que vai ser a maior fração. Então, entre 3 e 8, quem é menor? 3. Então, essa daqui é a maior fração que essa. Certo, gente? Agora, vamos lá ver equivalência de frações, ok? Vamos lá. Bom, gente, agora a gente vai ver uma fração, frações equivalentes. Mas como assim, tia Bárbara? Vejam só. Tia Bárbara fez esses dois desenhos diferentes que vocês podem ver, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Tia Bárbara vai começar a explicar como é essa fração equivalente, ok? Pronto. Finjam, tá, gente, que todos esses daqui têm o mesmo tamanho, a mesma espessura, mesmo tudo, ok? Então, o que que acontece? Esses retângulos aqui, no primeiro ele foi dividido em 2 partes, no segundo ele foi dividido em 4 partes e no último ele foi dividido em 8 partes, certo? Porque elas são equivalentes. Porque, gente, a mesma quantidade daqui
foi pintada aqui e foi pintada aqui. Mas como, tia Bárbara? Prestem atenção. Eu dividi isso aqui, não foi? E pintei só uma parte. Essa mesma parte que eu dividi aqui, o que foi que eu fiz? Eu dividi essa parte em duas, certo? E aqui eu dividi também o mesmo retângulo pela metade e dividi em 8 partes, no qual eu pintei 4 partes, que equivale ao mesmo que aqui e o mesmo que aqui. Por isso que é uma fração equivalente. Por quê? Porque mesmo que eu tinha pintado aqui, ó, 1/2, certo? 2/4 e 4/8. Quando eu divido aqui, eu não posso dividir essa parte daqui em 2, ó. Dividir. Não é a mesma coisa que aqui? Eu também posso dividir essa parte em 4 também, ó. 1, 2, 3, 4. Não é a mesma coisa que aqui? 1, 2, 3, 4. Então, gente, por que equivalente? Porque o mesmo conteúdo que eu pintei aqui e eu pintei aqui. Só que elas estão divididas em partes menores, certo? Então, aqui, ó, 1/2, porque são 2 partes, eu pintei uma. Esse mesmo conteúdo aqui, eu peguei aqui, só que eu dividi o quê? Ela no meio, dividi um lado em 2 partes e no outro 2 partes, por isso 2/4. E o mesmo conteúdo daqui, eu peguei e dividi em 8 partes e pintei 4 partes, por isso 4/8. A mesma coisa, gente, é aqui na figura redonda. Essa figura daqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei, não foi, o inteiro e dividi pela metade. Então, 1/2. Porque, ó, peguei pintei e peguei dividi em 2 e pintei 1, certo? Só que aqui é a mesma quantidade daqui. Por quê? Porque eu posso fazer aqui, ó. Ó, eu não dividi no meio, não é a mesma quantidade pintada, não é a mesma quantidade pintada daqui? Mesmo ele sendo dividido em 4 partes, 2/4. Por quê? 4 partes, 2 pintadas, que equivale à mesma quantidade daqui. A mesma coisa aqui, eu peguei, finjam que isso aqui é uma pizza, certo? Onde foi que eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes e pintei 4, que equivale ao mesmo que aqui, porque eu posso pegar essa parte daqui e dividir também em 4 partes, 1, 2, 3, 4. Então, fração equivalente é isso, quando a gente pega um inteiro, tá? E divide, e mesmo assim permanece a mesma quantidade que foi pintada da área, mesmo ela sendo dividida em outras partes. Certo, gente? Bom, gente, para a nossa aula maker de hoje, atividade maker de hoje, tá? O que é que a gente vai precisar? Um rolo de papel higiênico, canetinhas coloridas, tá? Uma régua, se vocês quiserem usar, não é obrigatório, tá? Tesoura sem ponta, lembrando sempre. Um lápis. Um pedaço de papel aí que vocês sobraram de vocês, tá, gente? Pode ser de qualquer cor. Também, se não tiver outro papel de cor diferente, coloca branco e pinta, tá? Cola. E também uma folha de papel ofício. Pode ser colorida ou pode ser branca, que é só vocês pintarem também, certo? Então, feito isso, o que é que a gente vai fazer? Lembra que a gente lá no começo da aula, a tia Bárbara contou pra vocês a lenda da Iara? Pronto, então a gente vai fazer uma Iara no rolo de papel higiênico, certo? Então, primeiramente, vamos pegar esse papel aqui e vamos fazer 2 desenhos. Primeiro, vamos pegar a régua, tá? Vamos medir aqui 3 centímetros na régua e fazer um traço assim na folha, tá, gente? Porque é o que vai dar pra cobrir aqui, pra fazer a roupinha da Iara, tá? E vamos desenhar também uma cauda, que é a cauda da Iara, certo? Tia Bárbara vai desenhar e vai cortar e traz pra vocês verem mais ou menos como é pra ficar, certo? Vamos lá. Ó, aí tia Bárbara já trouxe pra vocês, tá, gente? Cortadinha.
E também já trouxe o rabo, tá? O rabo não, a cauda da sereia, na verdade, já decorada. Como foi que tia Bárbara decorou? Ó, tia Bárbara vai aproximar para vocês verem e vai ensinar aqui também pra gente fazer na roupa da sereia. Que na verdade não é a roupa, né? É a continuação da cauda dela, tá vendo? Ó, bem fácil, gente. A gente vai pegar, tá? Eu usei, no caso, 2 tons de verde, mas vocês podem usar colorido também. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer fosse ondinhas do mar, gente. Ó. Assim, ó. Estão vendo? Ondinhas do mar que a gente vai fazendo até decorar toda a roupa, tá? Dela. Que, na verdade, como a Bárbara já disse, não é a roupa, é a cauda. Certo? Ó, fez isso. Depois que a gente fizer tudo isso, aí a gente pega outro tom de verde, certo, gente? E faz os pontinhos para continuar decorando, tá? Lembrando, se vocês tiverem glitter em casa, cola colorida com glitter, pode usar também, gente, tá? Usem a criatividade de vocês, não é preciso estar fazendo tudo igual como tia Bárbara tá fazendo, não, certo? Ó, tia Bárbara já terminou as ondinhas, estão vendo? E agora eu só vou botar os pontinhos com o tom de verde mais escuro, estão vendo? Ó, vou botar o tom de verde, uns pontinhos assim, ó. Tá, gente? Só pra marcar a roupa da sereia. Tia Bárbara vai terminar e vir mostrar pra vocês, tá certo? E já a gente já vai colando, tá, ó, no papel, no rolo de papel higiênico, certo? Vamos lá. Bom, gente, ó, terminado, estão vendo aqui, ó, e também a cauda, mesma coisa, tá? A tia Bárbara só fez diferente a cauda aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o rolo de papel higiênico e vamos colar. Deixa a tia Bárbara tirar esse caderno daqui. Pronto, vamos colar. Ó, passa a cola, tá? Ou no papel ou no rolo. E cola, certo? Lá embaixo mesmo, tá, gente? Pra ficar como se fosse mesmo a cauda da sereia. Arrudeia, cola certinho, ó. Vocês vão ver que vai sobrar o pedaço. Aí a gente faz o quê? Corta esse pedaço que sobra. Cola direitinho aí, tá? Pra não ficar troncho. Pronto, ó. Colado, estão vendo? Fica assim, ó. Depois, não tem essa parte que ficou aqui, ó, marcada da colagem. A gente vai botar a cauda nela. Aqui assim, certo? Vamos colar a cauda. Bota um pouquinho de cola. E cola a cauda da Yara, certo? Ó, colado. Essa é a parte mais difícil, entre aspas, né? Então, feito isso, ó, vamos deixar o quê? Secar. Aí a gente vai pegar um pedaço de outro papel, tá, gente? Qualquer, de outra cor. E a Bárbara aqui, no caso, tem laranja e tem roxo. E a gente vai fazer como se fosse conchas pra colocar, tá? Na sereia. Então, a gente só vai desenhar. Certo, gente? Ó. Tem pra desenhar aqui pra vocês verem. Estão vendo, ó? Feito conchinha. Aí, tia Bárbara vai cortar e traz pra gente ver junto, certo? Bom, gente, tia Bárbara já fez aqui, ó. Estão vendo? É porque tá bem pequenininho. E também fez, ó, uma tirinha. Tá vendo? Pra como se fosse o top da sereia. Olha o que a gente vai pegar. Vai pegar ela aqui, ó. Vai botar o top, tá? Vai colar aqui,
certo? Lembrando, tem que deixar espaço para fazer o rosto da sereia, tá? Então, a gente passa só um pouquinho de cola nessa tirinha verde. E cola lá na nossa sereia. Colei. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ficou saindo um pouco de cola, porque ficou saindo muita cola na cola Tia Bárbara, mas não tem problema. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai pegar as conchinhas, como se fosse a parte que cobre, né? O top, tá? E vai colar aqui na sereia. Vai colar aqui pra mostrar a vocês. Pronto, ó. Colei. Estão vendo, gente? Como é que fica aqui, ó. Coladinho. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o cabelo dela. O cabelo vocês vão cortar, ó, 2 tirinhas, tá? Pode ser de papel da mesma cor, pinta de qualquer outra cor que vocês quiserem, certo? Faz 2 tirinhas maiores, uma tirinha menor, tá? Que é pra fazer a parte da frente. Faz um cortezinho só pra mostrar assim, que é um cabelo. Certo, gente? Ó, vai colar aqui na frente. Estão vendo como é que vai ficar? Pronto, vamos colar. Ficou maior, gente, ó. Corta, tá? Ó. Estão vendo? Colei. As 2 pedaços grandes, gente, a gente vai, antes da gente colar, a gente vai fazer assim, ó. Pega a tesoura, tá? E passa assim, ó. Só pra ela ficar assim, ó. Tá vendo? Ela ficou muito, mas aí no caso é só vocês passarem só embaixo, assim, ó. Tá? Que elas ficam. Certo? Vai ficar assim, ó. Tia Bárbara vai colar, ajeitar tudinho e vir mostrar pra vocês, certo? Vamos lá. Bom, gente, ó, Tia Bárbara colou, tá vendo aqui, ó, os cabelos dela de um lado e de outro, tá? E também desenhou, ó, o rostinho, tá vendo? Pronto, gente. Essa daqui é a nossa atividade maker de hoje, a Yara, certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Gostado da nossa lenda e da nossa atividade maker de hoje, certo? Então, Tia Bárbara espera vocês marcarem a nossa escola ou mandar a foto da Yara para Tia Bárbara ver que vocês estão fazendo. E a gente se encontra mais tarde no Google Meet e amanhã aqui no nosso canal, certo? Ó, e até amanhã.